PLS 280. Esse projeto de lei foi colocado em trâmite no Senado em regime de urgência, mas a velocidade numa votação como essa pode trazer consequências graves para a sociedade. O projeto atualiza a lei sobre abuso de autoridade, mas o texto deixa brechas que ameaçam a liberdade do Poder Judiciário para punir casos de corrupção. Deixar a pessoa presa mais tempo do que o necessário. Prender a pessoa sem as hipóteses legais. O uso do poder da pior forma. Covardia, tá aqui, ó. Tá tudo gravado aqui, covardia. Tudo isso são casos de abuso de autoridade. 51 anos é o tempo em vigor da lei que define como crime o abuso de autoridade. De 1965 para cá, muita coisa mudou, mas as regras para este assunto continuam as mesmas. Ela é uma lei, sem dúvida nenhuma, mal feita. É uma lei atécnica, deixa muitas brechas, as penas são baixas. Uma lei elaborada na época da ditadura militar. Ninguém vai dizer que a lei de abuso de autoridade é uma boa lei. A sociedade se moderniza, o mundo passa por transformações. Por isso mesmo, existem vários projetos tramitando na Câmara e no Senado, discutindo esse assunto e apresentando novas propostas. É aqui que a modificação da lei de abuso de autoridade precisa ser colocada numa balança. Até que ponto ela pode beneficiar o cidadão ou então atrapalhar a vida da sociedade na luta contra a corrupção? Ninguém é favorável a abusos cometidos por autoridades em qualquer ramo do poder e de qualquer nível. Então, se uma autoridade abusa de suas prerrogativas, de seus poderes, isso tem que ser apurado, ela tem que ser punida. A redação atual do projeto, principalmente dos substitutivos que foram apresentados, podem suscitar que esse projeto seja, se aprovado, utilizado como mecanismo de retaliação contra juízes, promotores e autoridades policiais que apenas cumpriram o seu dever. Esses questionamentos estão sendo discutidos aqui no Senado Federal. É o PLS 280 de 2016. Ele dá novas diretrizes à lei de abuso de autoridade. Mas a questão vai além da modernização. O que está por trás dela pode ser um risco para a liberdade de atuação de algumas autoridades. O que há de ruim nesse projeto é que é um projeto que pune a interpretação do juiz. A Lei 4.898 de abuso de autoridade foi sancionada durante a ditadura militar pelo então presidente Castelo Branco. E é um entendimento unânime, precisa de alterações, já que a época se caracteriza pela falta de democracia, censura, omissão de direitos constitucionais e repressão aos que eram contra o regime militar. Estamos falando, portanto, de uma época da ditadura em que houve abusos de tortura, tá? E tortura com fins políticos. Esses não são atingidos com a dureza que deveriam, porque era uma lei que foi criada para ter essa formatação. Ela foi inspirada na Constituição de 1946. A sociedade já evoluiu bastante de lá até aqui. Imagine da Constituição de 1946. Apesar de afetar diretamente a vida do cidadão brasileiro, nas ruas muitos ainda não sabem do que se trata o PLS 280. Você conhece o PLS 280? Já ouviu falar? Não. Nunca. PLS 280 você nunca ouviu falar? Não. Não sabe do que se trata? Não conheço. Mas também já tem muita gente informada por aí. A Associação dos Juízes Federais, a AJUF, abriu uma petição online e tem recebido o apoio da população brasileira. Já são quase 75 mil assinaturas contra o projeto de lei. A consulta pública no site do Senado também mostra insatisfação. São quase 20 mil votos contra só 290 a favor. Eu acho que a sociedade não tem dúvida nenhuma da escolha que tem que ser feita. Nós temos que rejeitar esse PLS ou aperfeiçoá-lo de forma tremenda para que essas incorreções que existem hoje acabem, mas temos que dar vazão aos anseios da sociedade de combate à corrupção. Então, por que tanta gente é contra um projeto que supostamente serviria para pôr freios aos abusos de autoridade?
Para o presidente da AJUF, Roberto Veloso, o PLS 280 é considerado subjetivo e uma ameaça à atuação dos juízes no combate à corrupção envolvendo criminosos influentes. O projeto abre a possibilidade, por exemplo, de um juiz ser punido pelo simples fato de interpretar a lei e ainda põe em risco recursos fundamentais para a investigação, como delações, conduções coercitivas e o pedido de prisão preventiva. Ele diz que se o juiz não conceder a liberdade provisória e o tribunal conceder, achando que o juiz agiu errado, o juiz já estaria com conduta criminalizada. Prevê a possibilidade de perda de cargo, mas não só perder o cargo, tem também a possibilidade de que magistrados e membros do Ministério Público tenham o dever de indenizar supostas vítimas. A maior pena prevista, por exemplo, é de até 6 anos para quem cobrar tributo ou multa sem observar o devido processo legal. Entre os artigos criticados por prejudicar o trabalho dos magistrados está o artigo 9º, item 3. Ele pune o juiz que não conceder a liberdade provisória ao acusado. Isso é um conceito muito vago. Os juízes têm independência para decidir conforme a Constituição e as leis desse país. Então, um determinado magistrado pode ter um entendimento sobre o cabimento da prisão em determinada hipótese. Esse é só um dos artigos, muitos outros são alvos de críticas. A preocupação geral é que, com a aprovação do PLS, investigações em curso, como a Operação Lava Jato da Polícia Federal, ficariam prejudicadas. Pode trazer a insegurança na autoridade e ela não tomar a atitude, a decisão de abrir inquérito, de representar para uma prisão, de tomar outra medida que lhe compete, com receio de, ao decidir de uma determinada forma, ser responsabilizado penalmente. Além disso, pelo menos 3 das 10 medidas de combate à corrupção ficariam comprometidas. As propostas de responsabilização dos partidos políticos e criminalização de Caixa 2, a prisão preventiva para evitar a dissipação do dinheiro desviado e também a recuperação do lucro derivado do crime. Quem deveria ser punido criminalmente por dissipar o patrimônio, o produto do crime, na verdade acaba se passando por vítima. O que é um total absurdo, um total contrassenso. É preciso destacar que os magistrados não são contra a atualização da lei de abuso de autoridade. Algumas medidas podem ser eficazes para garantir o direito do cidadão. Bastava atualizar a lei anterior, sem necessidade de criar um projeto dessa magnitude, porque esse projeto, como ele está, como ele foi imaginado, talvez a melhor situação seja, de fato, o seu arquivamento.